Meu Deus, eu estou ao vivo. Eu nem acredito. Até caiu o celular. Eu nem acredito nisso. Eu estou ao vivo. Sensacional. Pessoal, o objetivo dessa live é... que eu nem acredito que está acontecendo. O objetivo dessa live é conversar com a doutora Ludmila. Ela é juíza em Minas Gerais, para conversar um pouquinho sobre o caso do Kyle. Então, eu vou chamá-la aqui. Eu tô impressionado, nem acredito que eu consegui entrar aqui, né? Vou chamar aqui, como faz agora? Vou chamar aqui a doutora Ludmila. Nem acredito que aconteceu. Que milagre. Caso do Kyle, pessoal. Eu faço parte do grupo do Telegram da doutora Ludmila e ela publicou, né, um texto super interessante sobre o que aconteceu, né? E agora ela vai entrar ao vivo com a gente para explicar um pouquinho também do ponto de vista judicial, né? Aí, ó. Vamos ver se ela entra. Uai. Coloquei para aceitar. Não sei se deu certo. Ela não está conseguindo participar. Mandei o convite, Ludmila. Vamos ver se funciona. Aê! Oiê, cheguei. Nossa, que milagre, meu. Por que será que eu tô conseguindo fazer live? Agora eu fiquei até curioso. Será que é um bug do Instagram? Pois é, da última vez que a gente fez live, eu tive que abrir a live, né? Que você tava bloqueado. Deixa eu botar um negócio aqui para ver se melhora o som. Peraí. Tá, eu vou tirar. Alô, alô. Tô te ouvindo 100%. Alô. Aí, ó, eu acho que agora tá dando... Não, tá perfeito. Ficou pior? Alô? Não, Alô, tá alô? ótimo, tá ótimo. Testando. Pronto. Perfeito. Da Agora última vez tá eu tive que certinho. abrir. Da última vez, É, lembra? Você lembro. tava bloqueado. Era o seu lançamento, eu tava bloqueado, não conseguia abrir, mas conseguia participar. Ludmila, doutora. Não, doutora, não, cara. Hoje é domingo, bicho. Acabei de voltar da missa. Toda live é a mesma conversa, né? Não, mas é justamente para criar esse clima de, né, Ah, tá. descontentamento, né? Criar o clima forense, o clima forense. Isso. Eu vou pôr um terno, uma gravata ali. Olha só, quando aconteceu o caso do Kyle, bastante gente comentou, aqui no Brasil a gente comentou, mas ficou uma coisa meio, né, fora de discussão. E aí, outros casos parecidos aconteceram. Inclusive, eu assisti uma entrevista bem longa de um cara, um Marine, né, um fuzileiro naval, que estava fazendo a proteção de uma equipe de televisão que estava filmando os protestos do Black Lives Matter. E durante esse protesto, um carro de polícia estava sendo roubado. E os criminosos do Black Lives Matter estavam chegando no carro de polícia e tirando as armas dos policiais de dentro. E aí o cara, né, esse fuzileiro naval chega, aponta a arma, arranca a arma de um cara, arranca a arma do outro, quer dizer, desarma os caras na mão. E esse cara foi chamado para fazer uma entrevista no canal do Garand Thumb. É um canal no YouTube de um cara muito bom de tiro e tal. Aí ele mesmo, o Garand, fez um post no Instagram dizendo que queria entrevistar o Kyle. E aí, tipo, o post foi derrubado, deu uma merda, tal. Então, eu vi que pelo julgamento dele, né, aconteceu o julgamento dele, a absolvição dele, a coisa tomou, né, alguma forma no Brasil, isso foi discutido de alguma forma, e eu vi no seu Telegram, né, tô lá no seu canal do Telegram, sou assinante do seu canal, e eu vi que você fez uma postagem sobre ele, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu diria que é uma coisa muito emblemática
do meu ponto de vista, é muito emblemático como uma coisa que é absolutamente certa e visualmente comprovada uma legítima defesa, como mesmo assim gerou discussão. Né? É isso que me Justamente. choca. Né? E só para ilustrar assim, que essa discussão é uma discussão puramente midiática. Não é uma discussão séria, real, jurídica. Porque a partir do momento que o cara está apontando a arma para você e você dá um tiro nele, acabou. É legítima defesa, ponto. Mas o envolvimento midiático, em virtude de se tratar de uma coisa de Black Lives Matter, virou uma treta gigantesca. Né? Então, qual que é a sua visão assim, do porquê que se discutiu o caso dele? Então, na verdade, é uma sucessão de tretas, né? É uma treta ilegítima que vai puxando uma outra treta ilegítima. Na verdade, esse caso do Kyle já era um desdobramento de uma outra treta ilegítima também, de uma narrativa midiática. Porque o caso do Kyle não começou com o caso do Kyle, começou com o caso anterior, que foi o caso do Jacob Blake. Então, vou explicar para o pessoal aí que não acompanhou a narrativa para entender exatamente a sequência dos fatos. Aí, para o pessoal que está entrando aí na live, tem mais de 300 pessoas aí já assistindo. Então, o pessoal que não acompanhou, eu fiz até um resumão lá, botei lá no Instagram, botei no Telegram e tal, justamente para tentar sanar um pouco essa mentirada. Isso é groselha? Tá tomando groselha? Você gosta? Cara, eu gosto, mas eu não tenho costume de groselha, não. Mas eu tomava quando era criança. Groselha é o drink da família brasileira. Eu peguei a tacinha de vinho aqui, pequititinha. A live hoje não vai ser né? professoral. Eu falei, vou relaxar, tomar um vinho e tal. Mas groselha eu tomava quando era criança. Mas eu gosto, só não tenho costume, mas eu gosto. Adote, é raiz. É raiz e é style. É raiz e é style. Eu acho que é nacionalista. Eu acho que o Bolsonaro devia fazer uma live tomando groselha. Groselha é uma parada nacional, assim, realmente. Poderia... tipo, eu consigo ver tranquilamente o Joaquim Teixeira tomando um copo de groselha. Tu consegue ver? É a minha inspiração. Minha inspiração. O vô fumando um derby, tomando uma groselha, né? No Del Rey. Pronto, já não se fala mais do caso Caio. Pronto, vamos falar vamos falar de groselha, que é o que interessa. Groselha, derby, raiz. Mas beleza, vamos voltar aqui pro caso. Explicar pro pessoal a origem desse caso aí, que ainda é um pouco anterior. Antes do caso Caio, houve um outro caso do Jacob Blake. O que foi esse caso do Jacob Blake? Lá na mesma cidade de Kenosha, lá no estado do Wisconsin. Não sei como é que pronuncia. Então, o que aconteceu nesse caso de Jacob Blake? Esse Jacob Blake era um sujeito que ele tinha contra ele um mandado de prisão, era um criminoso e tudo mais, um mandado de prisão por abuso sexual, e o policial foi lá cumprir. Simples assim. Ele tinha mandado de prisão. O que o policial sabe que aquele sujeito ali tem mandado de prisão? O que o policial tem que fazer? Esteja preso, né? Esteja preso, tá preso. Só que o Jacob Blake fez? O Jacob Blake foi lá e tentou resistir à prisão com um canivete. E o que o policial fez? Largou o dedo. Largou o dedo. Ele não morreu, tá? O Jacob Blake não morreu. Ele ficou, né, seriamente ferido, tal, mas ele não morreu. E a mídia toda fez um carnaval em cima disso. O policial, supremacista, branco, porque o Jacob Blake era negro. Aliás, ainda pode falar negro? Já soube que já não pode mais falar negro, né? Agora tem que falar preto. Não? Eu soube que agora já mudou. Agora já é preto. Mas aí, quando a gente era pequeno, preto era feio, né? Chamar o cara de exato. preto. Exato. Quando a gente era pequeno... Tanto faz. Enfim, eu não... Então, que fique registrado que eu não sei qual é o politicamente correto do momento, tá? Não sei qual é. Então, vou usar aqui a palavra negro, que é o que está em voga até o momento. Não sei se já mudou, se a lacração já fez um Você escreve novo ideia dicionário. com ou sem acento?
Olha, nos documentos oficiais eu uso sem acento por conta do novo acordo ortográfico. Mas nos não oficiais, quando eu escrevo coisas para mim, por exemplo, eu estou aqui escrevendo coisa para mim, eu escrevo com acento. Eu só uso sem acento quando o corretor automático coloca sem acento. Uhum. Não, Mas essa tudo bem, reforma vamos lá. ortográfica foi terrível. O meu sonho é voltar à ortografia anterior. Ela piorou muita coisa, né? É. Aquelas perdas de acento, você fica sem saber exatamente que palavra que é. Foi terrível esse acordo ortográfico. Enfim. Então, o Blake, voltando, o Blake é um cara negro, ou preto, não sei como é que é para falar hoje, né? A cagação de regra, o cagarregrismo cultural é uma coisa impressionante, né? Já não sabemos É, mais como é que pode falar. Então, o Jacob era negro, é negro, ele não morreu. E começou, então, aquela coisa, o policial, já existe aquela... é um discurso pré-pronto. Primeiro, que o agressor era o policial. Na verdade, a meu ver, não. O agressor era o Blake. Só que na cabeça da mídia esquerdista, progressista, né, deturpada, degenerada, o agressor foi o policial que estava se defendendo. Que a injusta agressão veio do Blake, não do policial. O policial tinha que fazer o que ele estava fazendo. O policial tinha que ir lá e prender o cara em caso de resistência. Enfim, o policial tem que se defender. E no caso, ele atirou. Então, a mídia fez aquele escarcéu, aquela coisa toda, e começaram os protestos lá na cidade de Kenosha. Começaram os protestos dos antifas, né, os antifascistas, protestos Black Lives Matter, vidas negras importam, aquela coisa toda, o policial, fascista, pererê parará. E começou um grande vandalismo nessa cidade do Kenosha. Então, os comércios eram depredados, as casas depredadas, os transeuntes mesmo, o pessoal tomava porrada. Começou aquela zoeira toda desses vândalos, dos antifas e dos Black Lives Matter. E o que aconteceu? Um comerciante de automóveis, né, com medo da depredação, com medo do que esse pessoal vândalo estava fazendo, né, por conta desse protesto, chamou os caras, né, uns amigos, uns conhecidos, para proteger a sua loja. E um desses conhecidos, quem era? Aí começa aqui o nosso assunto. Era o menino, então, com 16, quase 17 anos, Kyle Rittenhouse. Aí entra o menino Kyle. E esse menino ele era salva-vidas, trabalhava como salva-vidas, né? Bem jovenzinho já trabalhava, e tinha grande intimidade com armas de fogo. Sabia mexer como ninguém e tal. E lá na cidade de Kenosha, lá no estado do Wisconsin, lá é permitido andar com armas. O Kyle não estava violando nenhuma lei. Em geral, nos Estados Unidos, o open carry, que é você carregar uma arma de fogo abertamente, é permitido. Você precisa de uma licença para fazer concealed carry, que é carregar a arma velada, a arma que não aparece. Então, para qualquer cidadão andar com uma arma na rua, né, aparecendo, pendurada na bandoleira ou aparecendo na cintura, é muito simples. Por isso que você vê foto do cara no Walmart com a pistola na cintura. Porque ele não precisa de uma licença específica para aquilo. Ele precisa de uma licença específica para esconder a arma, para a arma não ficar visível. É mais ou menos isso. Tá. Disso aí eu não sabia. Então a licença é para quem quiser andar com a arma velada. Isso, exatamente. Por quê? Porque presume-se que numa sociedade armada, pessoas que mostram que estão armadas estão deixando claro que estão armadas e logo estão, de alguma forma, desestimulando que outras pessoas criem problemas. Se você tem uma arma que não está aparecendo, que está velada, você pode criar um problema com aquela pessoa e daí surgir um problema maior. Né? Faz sentido. Né? Entendi. É como se você pudesse esconder a sua capacidade lesiva ou mostrar a sua capacidade lesiva.
né? Se aparecesse na testa da pessoa assim, estou armado, provavelmente ela ninguém ia arrumar problema com ela, né? Entendi. É como se fosse um privilégio à boa fé, né? Olha, eu tô de boa fé, tô mostrando Exato. aqui que estou armado. Se você vier, você arque com as É, consequências. exato. É mais ou menos esse o. Né? Entendi. E era assim, então, que é assim que funciona no estado do Wisconsin. Lembrando aí para o pessoal que os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, realmente são uma verdadeira federação. Então, lá, os estados realmente, cada um dos estados nos Estados Unidos tem uma autonomia legislativa. Aqui no Brasil não é assim. Nós até temos leis estaduais, tá? Mas as leis estaduais só podem mexer em assuntos muito específicos. Esses assuntos, lei penal, processual penal, essa coisa toda, tem que vir do Congresso Nacional e vai valer igualmente para todos os estados do Brasil. Isso nos Estados Unidos não acontece assim. Lá, cada estado mesmo tem a sua legislação. Um pode arma, o outro não pode. A idade penal é uma, no outro a idade penal é outra. Um pode aborto, o E outro não se o pode. cara É não diferente. gosta, se o cara não gosta do estado, das leis do estado, ele muda para o estado diferente, onde Ele as leis vaza, são mais de acordo com o exatamente. que ele acredita, né? Então, Justamente. pessoal, meus amigos que moravam na Califórnia, que não gostavam da política de armas da Califórnia, se mudaram para outros estados e pronto, acabou, né? Não tem que ficar reclamando. Se a gente tivesse essa liberdade no Brasil, seria muito mais fácil, né? Quem gosta, né, de arma ia morar, por exemplo, sei lá, num estado mais armamentista, o Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina. E o pessoal que não gosta vai para o mais desarmamentista, um estado do Nordeste, por exemplo. Só isso. Uhum. Eu acho que teríamos muito menos brigas É. internas por conta dessas coisas. Porque aqui não adianta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A legislação é a mesma para todo mundo. A legislação sobre as coisas fundamentais, que são as leis federais. Então, aqui o República Federativa do Brasil, esse federativo aí é meio, Pequenininho. é meio figurativo, né? É. República Federativa do Brasil. É meio que tá fazendo figuração esse federativo aí. Então, lá nos Estados Unidos, sim. Lá sim é uma verdadeira federação. Se você não está satisfeito com a legislação, você pega teus panos de bunda e vaza e vai para outro estado. É diferente, aqui no Brasil, não, a gente teria que sair do país. Aí já é uma baita burocracia. Como é que você faz para ir para outro país? Isso é complicado. Para ir para Portugal ainda é um pouco mais fácil, né? Mas para ir para os Estados Unidos, você vai ter que ter um visto e não sei o quê. É muito complicado, muito difícil. Então, lá nos Estados Unidos, esse sistema de federação realmente funciona e eu gosto mais daquele sistema de lá do que o nosso, né? Por conta disso. Então, aconteceu isso. O menino Kyle, ele estava... Eu não gosto muito de falar Kyle, porque parece Caio aqui no Brasil. Por isso que eu estava falando Kyle. Kyle, o pessoal entende que é o menino lá dos Estados Unidos. Então, ele estava andando com um fuzil R-15 e esse, inclusive, foi um argumento, né, que os progressistas usaram para acusá-lo de ter deliberadamente ido para o local da confusão arrumar treta. Ah, não, poxa, mas o que esse cara foi pro meio da treta Ele não de um estava nem fuzil de R-15? colete. Ele não estava nem de colete. Tinha um monte de cara de colete lá, né? De placa balística. Ele não estava usando placa balística, ele estava de peito aberto. Se um cara viesse para cima dele com uma faca, ele ia morrer. Se desse um tiro nele, ele ia morrer, né? Não dá para dizer que pela arma ele tinha uma intenção. O que ele tinha à disposição dele, as pessoas precisam entender isso do ponto de vista técnico, é que atirar com um fuzil é simplesmente mais fácil. O americano cresce atirando com arma longa, né? Armas que estão relacionadas com a caça, estão relacionadas com o tiro, né? É justamente o contrário. Atirar de pistola lá é mais raro porque é difícil. Qualquer pessoa com o mínimo de idade, o mínimo de compleição física aí, eu não vou falar de idade porque a compleição física varia com a idade, mas qualquer pessoa com compleição física mínima dispara um fuzil com eficiência, muito diferente de uma pistola. Se você me disser assim, Paulo, eu tenho 1 hora para aprender a usar uma arma e conseguir me defender. Nessa 1 hora, com um fuzil, você vai atirar muito melhor do que com uma pistola.
Simplesmente isso. É simplesmente mais fácil. A quantidade de apoios que você tem é muito maior, né? Numa arma longa você tem 4 apoios, a mão direita, a mão esquerda, o ombro e o rosto. Numa pistola você tem um apoio com uma mão ou 2 com 2. Então é simplesmente mais fácil. O argumento, esse argumento já morre nesse ponto. Ele escolheu o armamento que era de mais fácil utilização. Só. E se a gente pensar, para quem viu as imagens, os agressores do Kyle, eles instigou o outro, o tal do Josef Rosenbaum, que foi um dos que morreram. Ele estava instigando os seus comparsas a atacarem o menino Kyle. E se o Kyle não estivesse com esse fuzil R15, se ele não estivesse armado, ele teria morrido. Sim, ele teria sido baleado. Muito claro. Isso está muito claro. Então, aí é que está. Por que a mídia mundial crucificou esse garoto? Se estava tudo tão claro. Então, os argumentos utilizados contra ele são argumentos muito pueris, chegam a ser ridículos. Não, ele foi para o meio da confusão arrumar treta. Não, ele foi para o meio da confusão arrumar treta, não. Ele foi lá para o meio da confusão armado para proteger por conta da desordem que esses vândalos estavam fazendo por causa dos protestos relacionados ao caso do Blake. Ele não estava lá para arrumar treta, ele estava lá para defender a si e a terceiros. O que a mídia fez, né? Ela fez a mesma coisa. Eu publiquei esse vídeo aqui, lá no meu canal do Telegram. A notícia é a seguinte, a manchete. Motociclista tenta roubar bolsa de mulher e é agredido por pedestres em São Paulo. Eu conversei com essa menina hoje por telefone, eu conversei com a vítima, doutora. Eu liguei para a vítima, eu consegui o telefone dela e liguei para ela. Eu perguntei assim, o que aconteceu? Eu estava andando na rua, o cara parou a moto, apontou a arma para mim, puxou a minha bolsa e na frente da onde eu estava sendo roubada, tinha uma construção civil. O que tem dentro de uma construção civil? Homem, pedreiro. Não era na Faria Lima, né? Era numa construção civil. Então Homens saiu raiz. 3 ou homens raiz. Homens raiz. Saiu de dentro da construção civil 3 ou 4 caras e deram um pau no ladrão, né? E aí ele foi preso. E esse cara com várias passagens, o cara, ladrãozão, topzera, sabe? Daquela ficha corrida grande. Então, que não tinha nada que estar na rua, já devia estar trancado, né? Exatamente. Qual deveria ser a manchete honesta, né? Criminoso é impedido de roubar por cidadãos. Pronto. Isso é honesto, né? Veja o vídeo, fique feliz, né? Mas esse trabalho da mídia de... eu tava tentando, assim, não é nem moldar o debate, não é nem mentir, é tentar alterar a percepção da realidade, aquela percepção que é óbvia. Qualquer pessoa vendo o vídeo ia pensar, nossa, esses caras aí ajudaram a vítima, uma menininha, né? Qualquer pessoa vai enxergar isso, é só ver o vídeo. Mas a mídia coloca dentro desse contexto uma mentira. E eles repetem isso diariamente. Qualquer jornal vai repetir diariamente isso até o momento em que alguma pessoa vai olhar um fato desse acontecendo e vai fazer a interpretação que foi marretada na cabeça dela. Isso é guerra cultural, não é? É guerra cultural e é mentalidade revolucionária. Então, o fato, ele está muito claro. O fato está muito claro. Teve vídeo disso? Teve vídeo? Teve vídeo. Então, assim, vídeo é lindo. O vídeo, a melhor coisa que tem em matéria de prova é quando tem o vídeo. Que contra o vídeo não há argumentos, né? O vídeo é vídeo, a não ser que o vídeo esteja embaçado, esteja de muito longe e tal, mas vídeo é vídeo, né? É a melhor prova que se tem. No vídeo, o cara vem, aí ele começa lá a puxar, a moça corre, e aí vem o pessoal e resolve a situação.
Só isso. Lindo, lindo. Não tinha visto. Lindo. Perfeito. Lindo. Você é o cara que tem 2 celulares, né? Faz Instagram e pega o outro celular. Não, é que esse é um Samsung e eu não consegui passar o WhatsApp pro novo. Aí eu fiquei com o velho junto, assim, né? É coisa de influencer. Tem dois celulares, né? Então é isso. O vídeo é maravilhoso. O vídeo pegou tudo. Pegou toda a circunstância. Não era para ter nenhuma discussão em relação a isso. Exato. É a questão do Kyle. Do Kyle é exatamente a mesma situação. Ele tá armado, os caras derrubam ele, tem aquele frame da voadora, né? O cara voando pra cima dele, derrubando ele no chão, ele caindo no chão. O pé dele bem quase na cabeça do Kyle. E ele faz o disparo no cara que tá apontando uma arma pra ele. Quer dizer, ele já tá 1-0 pro cara que tá tentando matar ele, e ele faz o disparo e consegue sair dessa, né? E nesse ponto, ele vira a vítima. Como é que ele vira, né? Como é que um ladrão vira a vítima e o Kyle vira o criminoso? Como é que é possível isso? É um esforço muito grande. É o esforço interpretativo, né? É a virada de 180 graus, que é o que o professor Olavo chama de mentalidade revolucionária. Faz exatamente isso. Né? Se você está aqui, o revolucionário ele faz o quê? Ele faz a revolução. Ele vai para o lado oposto. Então, ele enxerga as coisas naturalmente de forma enviesada. Isso é a mentalidade revolucionária que penetrou nos tribunais, penetrou na mídia, penetrou no seio social como um todo, nas igrejas, né? Teologia da libertação, penetrou em todo tipo de seara da vida. Isso é a mentalidade revolucionária que penetrou na mídia. E eles têm uma força de convencimento ainda muito grande. Só que hoje em dia o pessoal já ficou muito mais esperto. Antigamente, quando a gente queria se informar de alguma coisa, a gente assistia o Jornal Nacional, eu vi o William Bonner. Ah, se o William Bonner falou, tá falado, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem um pessoal já muito esperto, que se o William Bonner falou, o pessoal, opa, peraí, se o William Bonner falou, deixa eu ir para a internet agora para saber se o William Bonner tá falando a verdade ou se ele tá mentindo. Hoje, as paradas mudaram, né? O parâmetro das coisas mudou totalmente. O pessoal tá muito mais esperto, né? Quando antigamente a gente queria saber a verdade, lia no jornal. Hoje em dia, quando a gente lê alguma coisa no jornal, a gente corre para a internet para buscar várias fontes diferentes e descobrir se aquele jornal estava falando ou não a verdade. As coisas mudaram, né? Hoje em dia, os parâmetros mudaram. O Ícaro colocou numa caixinha esses dias um negócio que me marcou pra caralho. Ele falou assim, hoje o jornal, qualquer espécie de jornal, na televisão, impresso, revista, qualquer coisa, ele falou, é só propaganda. Propaganda no sentido de propaganda política. E aí eu lembro do meu avô, Borda, que veio, né, depois da guerra, que viveu um regime comunista. Quando ele via alguém falando alguma coisa assim, ele falava com aquele sotaque pesado do leste europeu, sabe? Isso daí é propaganda, né? E eu não fazia sentido para mim. Né? Como assim propaganda, avô? É notícia? Não, isso é propaganda. Propaganda porque ele viveu a guerra quando existia propaganda oficial do Estado comunista, propaganda oficial do Estado nazista, propaganda oficial, né, dizendo que o Estado estava correto e que todo o resto era mentira. Então, o que a gente vê hoje na mídia é só propaganda. O teu avô, ele veio é da Polônia? Ucrânia. Então ele que sabe era parte bem. da União Soviética, exato. Ele sabe bem o que era a propaganda da KGB, que era a propaganda da União Soviética. E para quem não conhece o que era a propaganda da União Soviética, que não tem nada de muito diferente do que está acontecendo hoje. A história só se repete. Vocês procurem, pessoal que está na live, vocês procurem os vídeos que estão no YouTube de um camarada chamado Yuri Bezmenov. Tá? Yuri Bezmenov. O Yuri Bezmenov, ele era um ex-agente da KGB
e ele é um dos únicos desertores da KGB que se tem notícia. Tá? KGB, aí, pessoal que não está acostumado, era o serviço secreto da União Soviética. Então, o Yuri Bezmenov, ele conseguiu desertar. Porque, assim, não existe desertor da KGB. Se o sujeito deserta, ele é Morto. neutralizado, ele é morto. E no dia seguinte, porque eles guardam muitos segredos ali. Então, não tem desertores. Né? Se o sujeito deserta, no dia seguinte, ele descobre onde ele está e pá, ele morre. Só que esse sujeito, ele tem uma história fantástica. Ele conseguiu desertar, ele realmente é um desertor. E ele até conta várias histórias de como ele conseguiu desertar da KGB. Ele conta que ele se vestiu de... Como é que é o nome? De hippie. Ele se vestiu de hippie, entrou lá num grupo de uns hippies lá, tal, zoado, e conseguiu despistar os caras da KGB e conseguiu se mandar para os Estados Unidos. Acho que ele, não sei se passou pela Inglaterra antes, mas ele conseguiu, no final das contas, chegar nos Estados Unidos. Eu acho que ele é o único desertor assim, vivo que se tem notícia da KGB. E ele viu o que acontecia, ele era um comunistão, só que ele viu o que acontecia, ele viu o que ele estava fazendo. Ele fala assim, ele é até engraçado. A palestra do Yuri Bezmenov, o pessoal que está perguntando aí como é que se escreve Yuri Bezmenov. Yuri é Yuri com Y, Bezmenov é B de bola, é Z de zebra, Menov. Tá? Bezmenov, esse Z é Z no meio, tá? Bezmenov. Então ele conta que ele era realmente um comunistão, só que ele viu aquela merdaiada toda e falou, pô, peraí, eu quero sair, eu não quero mais colaborar com isso aqui, não. Ele via e ele conta exatamente como que funcionava essa propaganda aí que o teu avô contava. Tudo ali na União Soviética era propaganda. Eles recebiam os chefes de Estado, celebridades que iam visitar a União Soviética, eles recebiam e mostravam campos de concentração como se fossem creches, como se fossem clubes. É claro que o dia que aquelas pessoas chegavam, eles arrumavam, botavam as criancinhas tudo bonitinha, arrumavam a mesinha do café, não se parecia, não tinham corpos espalhados pelo chão, eles arrumavam, aí mostrava aquilo como se fosse clube, como se fosse uma creche, aí todo mundo saía super fã, falando bem da União Soviética. Nossa, como lá tudo é lindo, tudo é muito arrumado, tudo organizado. Eles têm clubes, as creches, as crianças são super bonitinhas, sentadinhas na mesa do café. Um puta campo de concentração, cara. Os caras faziam uma propaganda e faziam os outros de idiota. E esses idiotas úteis que iam lá para o campo de concentração achando que era um clubinho, depois voltavam para os Estados Unidos, voltavam para a Inglaterra, voltavam para a França, falando, como esses comunistas são ótimos, tudo que eles fazem lá é tão lindo. Funciona, é bonito. Funciona. E o Bezmenov conta que chegava nesses encontros, ele embebedava o pessoal, embebedava a chefe de Estado, embebedava as celebridades. Então, dali, eles bêbados, ficavam ali alegres e iam absorvendo tudo que aqueles comunas iam falando para eles. E depois saíam de lá falando... Né? Mil maravilhas. Paradas, 1000 maravilhas sobre a União Soviética. Isso era o sistema de propaganda soviética que o teu avô certamente conhecia. É mais ou menos como as cidades cenográficas da Coreia, né? A divisão Coreia do Norte e Coreia do Sul, e a Coreia do Norte ela tem cidades cenográficas para receber estrangeiros, né? Receber pessoal da ONU, receber celebridades. São cidades de mentirinha, em que as coisas acontecem como um display, né? Uma bandejinha de morango. Você já comprou bandejinha de morango? Uhum. Você olha assim a bandejinha de morango e em cima só aqueles morangos grandes, bonitos, né? Maravilhosos. Isso. Aí você chega em casa, abre a bandejinha, vai lavar o morango, tem 6 morangos bonitos em cima, e embaixo é só morango mofado. Pequeno, mofado, batido e fudido. É mais ou menos isso. Isso é a União Soviética. É por isso que tem uns idiotas que falam de Cuba, né?
Ah, Cuba é maravilhoso, Cuba é isso, Cuba é aquilo, Cuba é aquele outro. Por quê? Porque eles foram lá e passaram pelo processinho de ver como é que é, né, a bandejinha da Cuba, né? Qualquer conversa com um cubano de verdade, né, tipo a, a Zoe, né, mostra que Cuba não é nada daquilo, né? Mas eu, na escola, ouvi o professor de geografia falando que Cuba era maravilhoso, que tinha o melhor sistema de saúde do mundo, que tinha isso, que tinha aquilo, Uma né? E educação maravilhosa, né? A isso, medicina maravilhosa, as medicina. universidades. Aí, com 34 anos de idade, eu conheci um médico brasileiro que fez faculdade de medicina em Cuba. É. O pai dele tinha grana, né? Queria mandar o filho para fora para fazer faculdade. Ele ia para os Estados Unidos, mas aí apareceu uma proposta bem mais barata para fazer medicina em Cuba. Ele foi fazer medicina em Cuba. Ele falando assim, Paulo, não tem nada. Lá o pessoal não tem nada para fazer exame, não tem material, não tem porra nenhuma. É tudo na base sabe, da medicina rudimentar, porque não tem tecnologia, não tem nada, não tem como fazer uma ressonância magnética no cara, não tem como fazer um ultrassom. Não Só existe gambiarra, medicina em né? Cuba. É Só gambiarra, é o gambiarra. que tem, faz de qualquer jeito. E é aquilo, não tem outra opção. Não dá para ir no Einstein se tudo der errado. Né? Então é foda, a propaganda é muito forte, mas a força, o que eu queria entender é assim, por que se faz tanta força, como no caso do Kyle, para demonstrar que ele estava errado? Se tudo mostra que ele estava errado. Porque existe Que ele aí estava um certo, perdão. componente, sim, porque existe aí um componente ideológico, racial. Essa é uma das bandeiras da atualidade, né? A questão racial, assim como a questão do feminismo, a questão dos gays. Essa questão racial é muito forte para promover, hoje em dia, a luta de classes moderna. Então, é uma transposição do marxismo, da luta de classes marxista, para a atualidade. E como é que se dá essa transposição da luta de classes marxista para a atualidade? Ninguém mais fala hoje, já está demodê, falar de patrão versus Proletariado. empregado, a luta do proletariado. Isso aí fazia muito sucesso quando a gente era Não criança, cola. tal. Só que hoje em dia isso já não cola mais. Né? A luta é o burguesia versus proletariado. Não é mais isso que funciona. Hoje, a cobra já mudou de pele, como diz o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo fala que o comunismo ele é como a cobra que vai mudando de pele. A essência continua a mesma, só que as formas como vai atuar são diferentes. Então já modificou, a cobra já mudou de pele, já não fala mais em burguesia versus proletariado. Agora é o social, é a questão social, é o banheiro trans, é o Eles direito ao tentaram aborto. emplacar o mundo verde, o ambientalismo, mas não emplacou, né? O ambientalismo não colou. Olha, não colou, mas eles estão fazendo uma força. Eles estão fazendo uma força e eu tenho um palpite de que a próxima grande crise mundial, né, depois dessa da saúde com o Covid, a próxima grande crise mundial vai ser aquecimento global. É um Energética. palpite meu. É um É, palpite meu. tá. Né? Já Mas agora arrefecendo. o que tá em Né? voga agora são minorias. Agora é a questão do social. São as chamadas minorias, que é uma transposição da luta de classes. Então, antes nós tínhamos a burguesia versus proletariado, hoje nós temos homens contra mulheres, gays contra héteros, negros contra brancos. São essas brigas entre... Eles separam as pessoas em categorias, né, o que eu considero hediondo. Eles consideram pessoas em categorias e botam essas categorias para brigarem entre si. E é a nova luta de classes. Tudo é o marxismo no final das contas, só que é o marxismo repaginado o que eles fazem. Então aí, nesse caso do menino Kyle, acontece mais de uma briga social. Tem a briga relacionada à legítima A cor, defesa, ao uso de armas,
a Isso. cor, tem tudo isso. Então, colocaram o rapaz como sendo um supremacista branco. Então, entra a questão racial. Então, do que ele fez, por que chamaram o rapaz de supremacista branco? Não havia nenhum elemento no processo, nenhuma prova, nenhuma mensagem de WhatsApp, nenhuma ligação com nenhuma pessoa que tivesse qualquer ligação com supremacistas. Simplesmente, né, inventaram isso sobre ele para criar uma narrativa, porque essa narrativa ela funciona nesse contexto dessa luta de classes moderna, envolvendo questões raciais. E de quebra envolve também, criminaliza esse uso de armas, né? Embora tenha sido uma questão secundária, a questão principal com certeza foi a questão racial. E a questão secundária foi a questão do uso de armas. O pessoal acaba aproveitando. Então, eles aproveitaram isso para fazer a revolução. Isso é um pensamento revolucionário. Numa notícia, né? Deixa eu aproveitar e perguntar para você como é que você acha que vai ser esse tema nos debates, agora nos debates presidenciais. Como que eles vão levantar essa questão para tentar colocar os candidatos em prateleiras morais diferentes, né? Então, o cara, por exemplo, o cara se eleva moralmente porque ele se diz tolerante, ele se diz pró isso ou aquilo. Então, como você acha que vão tentar colocar o Bolsonaro numa prateleira moral mais baixa, desqualificar ele porque ele não se encaixa dentro desses eleitos, né, pelo globalismo, de certa forma? A gente não sabe ainda quem vão ser os candidatos ano que vem, né? Mas o candidato que vende um discurso mais conservador, né, ainda que não preencha todas as pautas, mas que esteja mais para o âmbito conservador, esse espectro direitista no cenário político e conservador no espectro ideológico, no espectro filosófico, essa pessoa sempre será, seja lá quem ocupar essa posição, essa pessoa sempre vai ser demonizada pela mídia tradicional. Pela mídia tradicional. Porque a mídia tradicional tem essa inclinação mais progressista, né? No espectro filosófico, eles são mais progressistas. Então, eles sempre vão dá para ver demonizar. agora a porra do Lula na Europa. Nego batendo palma para ele porque ele foi lá conversar com o francês, como é que é o nome do francês, caralho? O Macron? Né? Então a Folha de São Paulo batendo palma. Nossa, o Lula foi muito bem recebido pelo Macron e não sei o que, não sei o que lá. E mostrando os dividendos políticos e diplomáticos da visita do Lula. Porra, que merda, meu! Imagina se o Trump fosse presidente nos Estados Unidos e o Lula chegasse lá. Seria engraçado, né? Cara, seria fantástico, né? Você acha que, de certa forma, a gente tem que se preparar para a forma como a guerra cultural vai se mostrar na próxima eleição? Olha, 2022, sem brincadeira, a gente vai ter que tomar um engove antes e um engove depois. Olha, vai ser um ano assim, vai ser brabo, vai ser brabo pegar o celular e abrir o Twitter. Você não é muito frequentador do Twitter, não, né? Não usa essa porra, não dá. Eu tô na Cracolândia da internet já tem uns anos, né? Para quem não sabe, o Twitter é a Cracolândia da internet. Então eu frequento essa Cracolândia já há muito tempo. Eu comecei lá, quer dizer, comecei no Facebook, depois, né, eu fui pro Twitter, foi onde eu fiquei mais conhecida. E só por último é que eu cheguei aqui, eu sou meio que novata aqui no Instagram. Eu não tenho muito tempo de Instagram, não. Mas atualmente a rede que eu mais gosto é aqui, porque daí a gente consegue fazer live, a gente faz story, tem mais instrumentos e tal. E aqui, assim, a gente consegue falar de outras coisas sem ser política. No Twitter, não, cara. No Twitter,
tudo as pessoas enxergam sob a clave da política. Às vezes você está falando um negócio ali que não tem nada a ver com política, a pessoa vai fazer uma leitura do que você falou sob a ótica política. A gente fala, cara, esse pessoal respira política. Assim, 24 horas por dia, vê político debaixo da cama. Assim, o Twitter é insuportável nesse ponto. Então, assim, vai rolar isso, entendeu? O Twitter vai ficar insuportável, a gente não vai conseguir abrir, né, o Google sem ter lá uma grande treta. Vai ser treta todo dia, vai ser fake news, assim, vai ser notícia inverídica o tempo inteiro sobre todo mundo. Vai ser insuportável. Ano que vem vai ser insuportável. Temos que nos preparar psicologicamente. Porque, e assim, eu mesma, eu não falo de política. Eu não falo de política Não? em rede social. Eu falo das coisas do Olavo, falo de filosofia, falo de guerra cultural, mas eu não falo nome de político, eu não falo nome de partido. E as pessoas insistem em dizer que eu só falo de política. Eu falei, meu irmão, me diga um post, mostre para mim, faça um print de um mísero post que eu tenha falado de política. As pessoas veem tudo nessa clave. Se você falar, sei lá, de horóscopo, a pessoa vai falar, opa, não, mas pô, porque o horóscopo do Sérgio Moro, não sei o que. Eu falei, bicho, eu não falo de Sérgio Moro. Entendeu? As pessoas vão fazendo ligações, assim, inferências, assim, absolutamente esdrúxulas. Tentam te jogar na política de qualquer maneira, cara. Isso é doentio. E no Twitter é muito assim, muito mais do que aqui no Instagram. No Twitter é assim, é a Cracolândia. Lá você começa falando um negócio, lá, o nego já responde assim, falando um negócio totalmente, colocando palavras na sua boca. Assim, é insuportável. É bizarro. Eu vi uma notícia super engraçada que tava vendendo na van um cooler, uma caixa de gelo, mas era uma caixa de gelo verde e amarela. E aí os caras estavam dizendo, isso daí é propaganda pro Bolsonaro, porque era uma caixa de gelo verde e amarela. Eu falei, meu, E algum político monopoliza a bandeira é, nacional, por acaso? é, é, é isso que, assim, o que eu acho que é interessante, até, meu, pensando em 2022, sabe, preparando o terreno, para a gente não cair dentro da discussão, assim, no turbilhão da discussão, a gente tem que se preparar para o turbilhão. Então você já entra pelo menos sabendo o que está rolando, né? Por isso que eu comecei a atacar o Moro agora. Eu comecei a atacar o Moro agora, porque aí a hora que o pessoal começar a me perguntar em 2022, eu só vou falar aquilo que eu já estou falando desde agora. Desarmamentista, abortista, né? E então, assim, vai ficar tranquilo desse ponto. Eu acho que a gente tem que se preparar para o debate, sabe? A gente tem que se antecipar em relação a isso, sabe? Seria interessante a gente fazer um aquecimento 2022, sabe? Falando pelo menos dos elementos mais básicos. Eu não sou analista político, eu não sei, eu não manjo de política, eu manjo de valores básicos, né? Então, esses valores básicos eu acho que tem que estar na ponta da língua, para a gente olhar para o candidato e falar assim, você, meu amigo, você falou, né? Como o Moro falou em relação a armas, e é por isso que eu estou falando, que você deveria ter impedido o Bolsonaro de aumentar o acesso da população à arma de fogo, né? Ele falou, eu deveria ter me insurgido, né, com mais intensidade e tal. Meio que mijando, sabe, pros desarmamentistas, sabe? Aquela mijadinha assim, ai, me perdoa, por favor, eu deveria ter sido mais enfático, né, na minha crítica. Eu critiquei, mas eu devia ter criticado mais, eu devia ter brigado, né? Essa coisa assim. Foi isso que ele fez. Então, a gente já tem que se preparar, né? Tem que se preparar porque, bicho, vai ser uma merda. Eu nem sei o que vai acontecer, mas vai ser uma merda. Doutora, para finalizar aqui, no caso do Caio, né? Você acha que ele vai ter alguma chance de indenização contra todo mundo que falou dele? Olha, esse menino
eu acho que ele, daqui a alguns anos, ele pode ficar milionário. Só com as indenizações que ele vai poder colher disso aí. Porque assim, ele foi absolvido. Então, teve muita mentira sobre ele. Se ele tiver ali bons advogados que façam essa coleta, imagino que já devam ter feito, né, antes que as revistas, os jornais apaguem as notícias inverídicas sobre ele. A gente viu até mesmo aqui no Brasil, alguns veículos colocando mentiras, dizendo que ele atirou contra ele, um supremacista branco que atirou contra negros. E quando a gente foi ver, ele não atirou em negro nenhum. Todas as pessoas que ele alvejou eram brancas. As 3 pessoas que ele alvejou eram homens brancos. E a gente vê ali, aí depois a gente vê o veículo de mídia tendo que se retratar. Nos desculpamos pela notícia que nós publicamos, na verdade ele atirou em pessoas brancas. Mas é aquele negócio, depois que você, né, acendeu o pavio? Pois é, depois você espalha as penas do travesseiro, como é que você vai recolher as penas de volta? Não adianta depois você simplesmente se retratar. Você já causou um dano. Então, da mesma forma que esses veículos, né, bizarros de mídia daqui do Brasil fizeram isso com ele, imagina também o que eles não fizeram com ele lá. Então, eu sei que tem bons advogados, colheram isso, colheram essas notícias inverídicas, colocaram lá no arquivo legal. Olha, esse menino tem grande chance de ficar milionário daqui a alguns anos. E ele merece, porque ele passou por uma baita fritura pública. Foi um dos maiores cancelamentos aí mundiais, né? O cancelamento dele não foi nacional, foi um cancelamento mundial pela mídia esquerdista, progressista do mundo inteiro. Então, eu acho que ele merece ser indenizado pelo que ele passou. O que ele passou não foi brincadeira, não. Imagina você, né, um jovenzinho de 18 anos, né, que matou para se defender de agressões injustas, passando por um baita julgamento transmitido para o mundo inteiro, correndo risco aí de prisão perpétua, sendo chamado de supremacista branco pela mídia mundial e voltar para casa de mãos abanando. Isso não tem que acontecer, não. Esse garoto, eu torço para esse garoto ficar milionário daqui a alguns anos. Concordo. E como é que tá o curso? O curso tá maravilhoso. O curso está com as inscrições fechadas no início, agora já tá encerrando já, né? Curso de Direito e Guerra Cultural. E assim, o feedback maravilhoso, o pessoal se amarrou mesmo. A galera tá pedindo para eu voltar com o curso. Mas aí tem que falar com o seu Arno Alcântara, ver quando é que a gente vai colocar o curso novamente aí à disposição. No momento está fechado, mas o pessoal está pedindo, assim, o feedback foi muito bom, graças a Deus. Foram 400 pessoas logo na largada, assim, na primeira turma. Do caralho, fico muito feliz, você tá de parabéns, muito top mesmo. Eu não tenho conhecimento de alguém que tenha feito algo tão grandioso, assim, desse ponto de vista, né? Eu fico muito orgulhoso, muito feliz mesmo. Parabéns. Não, é um assunto que tem que penetrar. O pessoal do direito, não tem nem gente só do direito, não. Tem gente de tudo quanto é área, né? Mas especialmente o pessoal do direito, é tanta cagalhança que a gente está vendo que o pessoal não faz ideia do que a gente está conversando aqui hoje. Você não faz a mínima ideia. Então, era necessário fazer um curso sobre esses temas, né? Inclusive, tem uma aula que eu falo justamente sobre o Yuri Bezmenov, sobre a propaganda na União Soviética. Essas coisas o pessoal tem que saber para conseguir identificar quando aconteceu hoje, como aconteceu agora, nesse caso do Kyle Rittenhouse. Show de bola. Doutora, muito obrigado pela live, foi sensacional. Muito Adorei bom mesmo. Também. E a próxima vez aí que tiver, eu acompanho sempre o Telegram lá. Se você puder, eu acho que a galera aqui que me acompanha, que está na live, poucos estão no grupo, né? Então, se você puder jogar o link lá nos seus stories, e aí a gente já aumenta o nosso exército lá no seu Telegram. Muito obrigado pela presença, doutor. Valeu, Paulo. Também adorei. Boa noite aí, boa noite, Paulo. Boa noite, galera aí da live. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.